Não é necessário esses merdas para voltar. Professor, comida de fenol ajuda a mulher? Não, esse ano também um pouco mais. Não, bifenol você arranca assim. Ela pilha de fenol. Pilha de fenol. Vamos fazer assim, o peeling. O peeling, a grande ideia dele é renovar a epiderme propriamente dita. Como ele faz isso vai variar um pouco. Quando a gente fala de epiderme, a gente tem um processo que a gente chama de turnover celular. O turnover seria o tempo que demora para o queratinócito que está lá na lâmina basal virar queratina, lá em cima. Esse turnover demora 28 dias, classicamente. O peeling tem uma ideia por escavar essa epiderme para forçar o turnover. Então vamos pegar aqui o ácido mandélico, por exemplo. Ele faz um peeling? Faz. Porque ele escama mais superficialmente a epiderme. Vamos dizer que ela arrancaria toda essa capa córnea. Então é um peeling mais superficial. O fenol em si, ele é tão fodido, que ele vai até a lâmina basal. Ele vai literalmente derretendo na tua pele, desde a superfície até a epiderme basal, que é a mais profunda que tem, antes da derme. Então ele é foda, porque a ideia do peeling de fenol é tirar idealmente manchas. Para que serve ele ser tão profundo assim? Porque ele vai literalmente reprogramar a epiderme. A epiderme morreu, agora ela vai vir uma nova. Não é que ela esteja se renovando, sabe? Então essa nova que vai vir, ela vai vir livre de qualquer mácula que a velha tinha. Qual que é o perigo do peeling de fenol? É o pós. Porque como é uma pele muito nova, ela pode manchar com qualquer coisa. É muito frágil. O peeling de fenol, eu indico ele super para quem é muito milionário. Que tipo, ele pode ficar 15 dias depois do procedimento socado no quarto com o ar-condicionado ligado assistindo Netflix. Esse aí eu garanto que ele vai ter um resultado foda, sem nenhuma intercorrência. Agora, se você tem que levantar para ir catar o cocô do cachorro no quintal, eu já não recomendo mais. Porque vai se expor a um grande agressor, que é o sol, e isso já poderia manchar. Mas ele é foda. Mas protetor solar nem que seja a sombra em si. Então, assim, é excelente. Tem que ficar isolado. Você tem que ser milionário. Até porque se você vai fazer o peeling de fenol num lugar que seja assim, de confiança, você vai pagar no mínimo 10 conto. Mínimo. No Brasil está 20.
do pó, pela facilidade. Hoje em dia tem um veículo que é muito mais prático, que é a goma. A goma. Você bota ele no carro, pega ali, jogou na boca e já era. Só que a biodisponibilidade da goma é menor, porque ela só tem colágeno. No pó, eu, por exemplo, se eu tenho uma paciente que chega para mim, 40 e picos anos de idade, nunca fez colágeno na vida, eu vou suplementar para ela o colágeno em pó, porque eu vou misturar esse colágeno com vitamina C, que aumenta a absorção do colágeno, além de ser um antioxidante, e ainda bota um pino espinacea, que é um despigmentante tópico. Tudo é a mesma coisa. Então no pó fica mais fácil, entendeu? Mas também tem que saber o colágeno que você vai usar, né? Porque tu vai usar uns... Você compra aí nos camelôs da vida. E aí você vai colocar para o senhor, doutor, a preocupação sempre Vira só. é Colágeno é isso. onde comprar algo de confiança. Você não vai saber colocar o colágeno no chão. Você vai comprar, tem ali tantos de gramas, e realmente tem aí esse problema muitas vezes, né? Isso daí, a gente vai entrar em farmacologia aplicada. Na dermatologia, é muito comum a gente acabar criando com biomedicina, enfim. Por exemplo, aqui na fronteira, eu conheço todas as biomédicas que são responsáveis pelos laboratórios de manipulação. Eu conheço a matéria-prima, todos esses que eu uso. E sabe do resultado. Eu sei que vai funcionar. Entendeu? Então, quando eu indico o princípio tal, eu tenho certeza que aquela farmácia tal de manipulação vai usar aquele princípio. Entendeu? Essa confiança. Né? É. Agora, eu não indico, por exemplo, o colágeno da marca X que vende no Shopping China. Quem me garante que o Shopping China compra aquele colágeno da tal distribuidora que é a correta? É isso daí que eu falo. Entendeu? Então, eu prefiro não me Porque meter nessa. São Paulo não é fácil não, doutor. Tá escrito ali? Porra. Mas tá escrito ali. Quantos Black Label a gente não tomou e era gasolina? Bom, mas tá no voto. Ô professor, Olha, pegou vermelho, aí outro. Mas o colágeno de marca é muito tomado, né? Sem conflitos de interesse. Não, tô falando assim, Sem conflito de interesse. A gente médico, a gente fala. Quando você pegar o teu carimbinho, você vai ver. Tem uma marca X que ela te paga por baixo dos panos pra você falar bem dela. Você fazer viagem. Então as viagens, né, doutor? professor, Fala da minha versão. consumir o colágeno é proteína, certo? Na digestão não seria tipo indiferente um colágeno para outro tipo de proteína? É assim. Toda vez que a gente está falando de suplementar colágeno, a gente tem que bioestimular esse colágeno. Porque eu dar colágeno para minha paciente tomar, ele vai se distribuir para onde ele entende que ele precisa mais. Então ele pode ir para literalmente qualquer tecido conectivo. Quando que é o ideal de fazer essa suplementação de colágeno? Quando você tem uma bioestimulação, seja ela mecânica ou química. Entendi. Então, por exemplo, assim, você vai num esteticista para fazer harmonização facial e ele te sugere essa bioestimulação de colágeno na linha de mandíbula, no bigode chinês, enfim. Ele vai te fazer isso E passar a suplementação. e passar a suplementação. Entendi. Porque isso vai aumentar a captação nesses locais e vai ter um resultado efetivo. Sim. Vamos continuar? Vai. Então, máculas, a gente tem as pigmentárias, são acrômica, hipocrômica e hipercrômica. Além das pigmentárias, a gente tem as vasculares. Dentro das vasculares, a gente divide isso em intravascular e púrpura. Intravascular, quais são? O eritema. Eritema, quando forem
Bem, enantema, quando forem mucosa, exantema, a palavra é difuso, e o angioma ou hemangioma. Quando for crônico. Ok? As púrpuras quais são? Petequias, equimoses e hematomas. Equimoses, a uva, e hematoma crônico. Esse hematoma também dá para classificar pelo tempo também, doutor. Não Depois entendi. ele fica mais roxo, depois fica mais esverdeado, depois amarelado. Sim. Conforme Ele vai mudando de cor. São os resíduos, né? É sempre, a gente está falando sempre que o quadro é reabsortivo. Absorção, né? Não sei como vocês resolvem. Tem uma absorção. Fica por isso mesmo. Uma parte é de bilirubina, outra parte é de ferro, quando você fica Hemociderina, exatamente. Bueno, ahora vamos a otras lesiones. Que están las lesiones sólidas. Vamos a hacer así. Las lesiones sólidas son estas lesiones. ¿Sabe aquela. Parece uma bolinha que você espreme e não sai nada? Aquilo é uma lesão sólida. Dentro dessas lesões sólidas, a gente usa muito o tamanho para classificar elas. Aqui, eu coloquei para vocês uma medida que é de filha da puta, que a gente usa muito na dermatologia mesmo. Por exemplo, pápula seria toda lesão sólida até 0,5. Mas isso é coisa de filho da puta. Porque entre 0,5 e 1, a gente chama de tubérculo. E para a gente fazer isso, a gente precisa de um paquímetro. E que clínico geral vocês já viram que usa um paquímetro? Ninguém. Então, para simplificar, a gente coloca assim: pápula é todo carocinho que ela for menor do que 1 centímetro. Foda-se o 0,5. Vai no 1. Se essa lesão for entre 1 e 3 centímetros, a gente chama de nódulo. Porque se é na dermato raiz, além do tubérculo tem a goma. Puta putaninha, nada a ver com nada. Isso aí quem usava era um professor meu. Quando ele me deu aula na especialização, ele já era velho. Muito velho. Então ele usava essa nomenclatura. E ele mesmo falava que era coisa de filha da puta. Então, se ele falou, quem sou eu para falar que não? Então, até 1 centímetro, pápula. Entre 1 centímetro e 3 centímetros, nódulo. Maior do que 3 centímetros. É um tumor. Beleza? Tudo isso aqui a gente está falando de caroço. Se o caroço tiver qualquer coisa mais de 3 centímetros, é um tumor. Agora, se esse caroço não for bem um caroço, for uma elevação, que ela não tem uma forma de caroço, é uma forma qualquer, que a gente chama de dismórfica, ou seja, não tem uma forma específica, a gente chama de placa.
caroço, né? Você está vendo que é um caroço. Esse caroço tem mais do que 1 centímetro? Não. Obviamente não. Isso daqui é o que então? Uma pápula. Se eu tentar espremer isso daqui, vai sair o que daqui dentro? Nada. Por quê? Porque é sólida. Isso daqui é um caroço? Mas é uma lesão. Se eu espremer isso aqui, sabe alguma coisa? Não. É sólida também então, né? Tem forma de alguma coisa específica? O que é isso? Placa. Isso aqui é clássico da urticária. Placa urticariforme, a gente chama. Parece uma urticária. E é, nesse caso. Aqui não dá para ver muito bem, porque está muito claro, mas bem aqui, ele tem uma lesão no zona. Que aqui não dá para a gente saber o tamanho, porque não tem como medir. Mas se for até 3 centímetros, é 1. Se for mais de 3 centímetros, Tumor. tumor. Legal. Tudo uns dermatinhos já. Dá para entender? Tá indo, né? Vamos lá. Vamos para as líquidas agora. As líquidas são um pouco mais filha da puta. Porque a gente classifica não só pelo tamanho, mas também pelo conteúdo. Então a gente vai colocar assim. Por tamanho, a gente tem menos do que 1 centímetro e mais do que 1 centímetro. Se for menos do que 1 centímetro, ou é uma vesícula, ou é uma pústula. Se for mais do que 1 centímetro, ou é uma bolha, ou um abscesso. Isso segundo o tamanho. Segundo o conteúdo, vesícula e bolha, esse conteúdo é serohemático. Ou tem aguinha ou tem sangue. Se for pústula ou abscesso, o conteúdo é purulento. Essa das lesões elementares é a mais chatinha. A gente tem que olhar não só o tamanho, mas também o conteúdo para dar um diagnóstico de lesão. Então, segundo o tamanho, menos do que 1 centímetro, ou é vesícula ou é pústula. Mais do que 1 centímetro, ou é bolha ou é abscesso. Segundo o conteúdo, se for vesícula e bolha, é serohemático. Se for pústula e abscesso, é pus que está lá dentro. Beleza? Deu para entender? Então aqui a gente divide entre conteúdo e aqui a gente divide entre tamanho. Beleza? Se apega de novo no 1 centímetro, porque idealmente vesícula é 0,5. De 0,5 a 1 a gente chama de ampolha. Não já mostra nenhuma na vida prática. Então vai com 1 centímetro que dá certo. Olha a luz aqui na frente para mim, por favor. Vamos ver quão geniais nós somos agora. Presta atenção. Aqui são lesões líquidas. São pequenininhas e, obviamente, o líquido que está aqui dentro é um âmbar, é seroso, é uma secreção serosa, correto? Dá para ver. Isso daqui, essa lesão líquida de conteúdo seroso, tem mais ou menos de 1 centímetro? Menos. Então isso aqui é uma vesícula. Muito bem. E esse daqui tem mais ou menos de 1 centímetro? Isso aqui é uma
Agora vem o X da dermatologia. A gente tem que aprender a juntar os conceitos que a gente está vendo. Aqui são vesículas, né? Muitas ou poucas? Muitas. E elas estão agrupadas, né? Então, que lesão a gente está vendo aqui? Lesão, vesículas agrupadas. Como que está a base dessa vesícula? Como que está por baixo dela? Eritematose. Tem uma mácula, né? Essa mácula é um eritema. Então, vesículas agrupadas em uma base eritematosa, você olhando isso, você fala, olha, eu acho que é o quê? Herpes. Herpes. Genial! Aqui a gente tem o quê? Bolhas, correto? Bolhas que estão agrupadas em uma área delimitada, correto? Como que está a base dessa bolha? Está da mesma cor da pele? Não. Está o quê? Está mais escuro, não está? Então, bolhas em uma base hipercrômica, a gente olhando isso pensa que é o quê? Uma queimadura. Está vendo a importância de determinar qual é a lesão elementar que o paciente tem? A gente consegue diagnosticar só olhando. E aí a gente vai ser aquele médico cuzão do postinho. Nem olhou na minha cara e falou o que eu tenho. Não precisa. Você está vendo aí o que é? Mas a gente não pode ser o médico cuzão porque é APS, é atenção integral, a gente tem que ver a pessoa, não a doença. Então não seja um médico cuzão, mas não precisa olhar para a cara de ninguém para ver o que é. Ficou claro aqui o que é? Isso é consulta por particular, porque aí você vai olhar. Filha da mãe! Aí vai. Aqui, ó, conteúdo líquido. Aqui, ó, obviamente é pus. Olhando para isso aqui é uma pústula ou é um abscesso? Pústula. Uma pústula, é pequena, menos de 1 centímetro. Olhando para esse cenário, que a gente está vendo esses pelos recém saindo, o que a gente acha que é isso? Foliculite. Foliculite. Porque se fosse pseudo, o pelo já não tinha saído, né? A gente também já está crescido, já esse pelo. Não necessariamente. Foliculite. Para a gente dar diagnóstico de arte, tem que olhar todo o exame do nosso paciente. O importante é chegar na conclusão que é uma foliculite. Depois a gente descobre qual, mas é foliculite. E aqui, grandão, cheio de pus, é um Abscesso. Pela área que está, o que é mais provável que tenha sido? Tem dentista aqui? Deve ser um canal inflamado. Isso é periodôntico. Isso aqui é como uma cargada imunológica que o paciente não tomou o antibiótico direito e aí deu essa doença. E por regra geral, abscesso, independente de onde for, o que a gente tem que fazer? Tirar. Abscesso drenado é um abscesso curado. Leva isso para a tua vida. Você vai e drena isso aqui. Precisa mandar isso aqui para o especialista? É só drenar, velho. É bom. E aí tem as perdas teciduais. Nas perdas teciduais, a gente tem 3 tipos. Ela pode ser ou uma exulceração, ou erosão, é o mesmo, nomes diferentes para a mesma coisa. Ela pode ser ulceração, ou ela pode ser fissura. Exulceração ou ulceração, qual parece ser mais grave? Ulceração. Jura, meu Deus? Não. Se alguém fala para mim, exulceração, e eu não sei o que é, vai, caralho, gravíssimo. Exulceração, na real, é mais leve. Vocês estão certos. É o ulceramento que é mais grave. Exulceração é o ralado. Não é aquele raladão? As bordas são mal definidas, mas ele é superficial.
geralmente não acomete mais do que a capa epidérmica. A ulceração, ela já chegou a acometer dermis e pode chegar inclusive a exibir fáscia muscular. Cara, Então ele pode literalmente ir comendo tudo. Já viram uma escara? Úlcera por pressão? Ela é um negócio que não tem bordas bem delimitadas e é bem profundo. Aquilo é uma úlcera. E a fissura? É quando as bordas são bem delimitadas e a profundidade pode chegar também à fáscia, mas as bordas são limitadas. A infiltração, então é chamado também da escoriação. Erosão. Não, falei em português, fala. Escoriação é o nome mais popular, comum. mais grotesco, né? É. Grotesco também não. Popular. Isso. Mas é isso daqui, ó. Fissura tem bordas regulares e você vê que ele se aprofunda até derme. Erosão com exulceração não sobrepassa até a derme, mas as bordas são irregulares. E a ulceração, ela se aprofunda, podendo afetar até a derme. Beleza? Oi? As bordas também são irregulares. Pode explicar o slide anterior, por favor? É o mesmo, mas... E é uma coisa só que sem imagem. Exulceração é a mesma coisa que erosão. Mesma coisa. A erosão tem bordas irregulares, mas ela não passa da epidermis. Ulceração é a mesma coisa, só que mais profundo. Então ela já chega até a dermis. Ou ela passa da epidermis. Ela pode pegar dermis, pode pegar tecido celular subcutâneo, até a exposição do músculo em si. Ela também é borda limitada. Borda é irregular. E passa Passa a epidermis. Passa a epidermis. E a fissura, ela passa a epiderme, só que ela tem bordas regulares. Foi? Ainda tem tempo? Temos? Tem 1 hora ainda. Ó, essa daqui costuma ser a minha primeira aula. Mas vocês estão atrasados 2 aulas. Eu vou começar a minha segunda. Tá? Só para vocês não ficarem tão atrás. E vocês já estão bem atrás. Mas aqui no time, então vamos fazer essa porra dar certo. Meu irmão vai dar atrasado, eu tenho certeza que meu irmão não veio isso para a turma dele hoje. Certeza absoluta. Eu vou poder chegar no meu irmão lá. Trouxe. Como a gente tem ascendência paraguaia e libanesa, meu irmão ficou com o nome libanês e eu fiquei com o nome paraguaio. Por sorte. O mais novo, o mais legal. O mais carinho. Foi. Aposentou já. Graças a Deus. Vamos lá. Aqui é o exercíciozinho que eu trago geralmente na segunda aula para ver se estudaram. Olha lá. Mulher de 62 anos de idade procura consulta por manchas persistentes nos braços. Na anamnese se identifica trauma menor como desencadeante fundamental dessas manchas. No exame físico se observa o quê? Que lesões a gente está vendo aqui? Lesões elementares. Uma marca?
Várias. Várias máculas, né? A gente tá vendo Vascular. máculas aqui. Essas máculas, aqui a gente vê 3 tipos diferentes de mácula no mínimo. Essa daqui é o quê? Hipocrômico? Essa daqui é o quê? Hipercrômico. Essa daqui é o quê? Hematoma. Quem tá falando lá no fundo do hematoma? Valentia. É? Não é? Hematoma é. Bate no peito. Hematoma é essa porra. Aqui não tem uma cor, né? A gente vê que já está no processo de reabsorção. O centro já está mudando de cor, tá? Aqui é um hematoma. Ou púrpura, para ficar mais simples. Porque aí você não erra para lado nenhum. É púrpura, tá certo. Ou equimose ou hematoma é púrpura. O que mais que a gente tem aqui? Essa daqui é uma hipercrômica. Correto? Gostei do relógio da Michael Kors. O Michael Kors, complicado, mas é. Aqui. Essa daqui é o Bigmose. Ela tem variação de cor? Até tem. Nas bordas é mais claro, mas não tem variação de tonalidade. É um vermelho, está vazando sangue. Nessa parte aqui está vazando mais, aqui está manchando. Ela tem que uma fragilidade capilar? Ela tem uma fragilidade capilar, que aos 60 e poucos anos é extremamente comum. E a gente chama isso de síndrome purpúrica senil. Porque é acima dos 60, é senil, purpúrica, porque tem um monte de púrpura diferente, tem hematoma, tem equimose, e tudo que se desencadeia por qualquer porradinha. Encostadinho. Essa é a velhinha que chega pra você e fala: eu encosto nos lugares e fica tudo roxo. Às vezes eu nem sei que o batinho tá roxo. Isso é a síndrome purpúrica senil. Um tipo de consulta extremamente comum. Extremamente comum. E o que o senhor responde para essa paciente? Qual que é a? Depende. Estou no particular ou estou no público? Ela não deixa, ela vai ser rica também. Ó, pensa que o quadro está se desencadeando pelo trauma menor. Primeira indicação: dona fulana, tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque nessa idade é comum, já tem certa fragilidade e tal. Só que você tem que entender também a fisiopatologia. Essa paciente está com essa fragilidade cutânea, por quê? Porque a função de barreira está pecando na sua função. Primeira grande causa disso é a paciente que é magrinha, que perdeu a função do amortecedor. Mas aí você não vai mandar a mulher engordar, correto? Mas você vai mandar ela fazer a proteção mais superficial. Porque a parte mais superficial, que é a epiderme, também tem função de proteção, lembra? Como que eu faço isso? Boa hidratação. Então eu tenho que usar nessa... Não. Nessa paciente, eu tenho que usar princípios que, diferente do hidratante, é um multireparador dérmico. Já ouviram falar nisso? É aquele que tem barreira? Hã? Tem barreira? Também. Um famoso multireparador dérmico é qualquer princípio que vem com dexpantenol. Bepantol derma não é um hidratante. Ele é um reparador dérmico. Por isso que o senhor falou depende se for particular. Não. Porque no particular, a pessoa vai vender até procedimento para essa senhora, coitada. Não vai resolver bosta nenhuma. O que a gente tem que fazer aqui é hidratar. Fazer boa hidratação. Tem ainda os gels que são fibrinolíticos. Vai ajudar a sintomático. Às vezes até o sabonete de banho. Não entendi. Às vezes até o sabonete de banho e tudo mais. O sabonete de banho é bastante comum que essas pacientes mais idosas gostem de uma marca específica, que ou é Febo ou é Graná. E lava a roupa com sabão de soda. Sabonetes que são de glicerina, eu não sei o que existe até hoje.
E lava a roupa com sabão de soda ainda. Pois é. A glicerina como base, ela só serve para secar. Aqui o que vai acontecer? Você vai indicar um multireparador, aí ela taca a glicerina, que seca até não dá mais, passa o multireparador para no mínimo ficar meia boca, vai ficar bom. O sabonete tem que ser com base hidratante também. Um dobro, bom. Sem conflito de interesse. Mas o Dove é o melhor. O Dove original. Porque se for o Dove, aqueles verdinho, não sei o que, Tá vendo? tem que ser o original, que é branquinho. Que aquele tem o pH que mais assemelha ao pH da pele. Então é super hidratante. Protex, bom pra caralho. Aquele granado não? Granada não, porque é glicerina. Protex. Segue demais. Por causa do pH. Porque ele elimina as bactérias. Realmente elimina. Ácido pra caralho, porra. Vai eliminar. Só que vai fuder com a pele. Granada é base glicerinada. Natura. Os sabonetes são bons, mas o pH ainda é ácido. Então, é melhor do que qualquer outra base glicerinada. Mas das marcas populares que a gente tem, Dove é melhor. Agora, tem uma marca que é de um laboratório espanhol, chama Bapé. Ele é em base de azeite natural com ceramidas. Se eu falar para você de sabonete, eu te indicaria esse. Só que o mais baratinho que você vai achar no Bapé é 180 mil Guarani a unidade. Vem euro, né? É foda. Então, vai. Já cortou? Inclusive, se você reparar, ó, no meu receituário, essa embalagem aqui é do Babette. Tá ganhando as passagens. Ai, que lindo. Vai, presta atenção. Posso. Então, no primeiro dia a gente identificou claramente as máculas do paciente, correto? E aí a gente junta a informação. Máculas que são purpúricas, que se desencadeiam a qualquer trauma menor. Uma paciente de 60 e poucos anos de idade, diagnóstico mais provável, síndrome purpúrica senil. Aqui, quais são as lesões identificadas? Esse paciente tinha 86 anos de idade, com dificuldade, ele precisava de cadeira de roda para se locomover, ainda que ele tivesse movimento do membro inferior, mas muito debilitado. Ele chegou no meu consultório com a familiar referindo que esse quadro começou em antebraço, só que o antebraço desse paciente já estava tudo em crosta. Eu fui burro de não ter colocado a foto aí, eu tenho a foto no celular, depois eu até passo para vocês. Mas as crostas desse paciente eram crostas totalmente necróticas e ela referia que esse quadro tinha episódios de reagudização. Faziam 6 anos que havia começado, nunca tinha feito um tratamento e essas eram as lesões que eu identifiquei nesse paciente como lesões ativas. Que lesões vocês conseguem observar aqui? Aqui em cima a gente tem uma mácula, correto? É uma mancha. Essa mancha é mais clara do que o resto da pele. É uma mácula hipocrômica. Mas o centro dela é avermelhadinha. O que é esse vermelhinho aqui no centro? Então é um entendo, porque está na pele, é bem localizado, é intravascular. Está vendo que ele tem esse aspecto? Não quero dizer essa palavra. Parecem as preguinhas em volta. Isso indica que é uma mácula hipocrômica atrófica. Isso é uma cicatriz. Parece o quê? Bolinha. Tá vendo que vem enrugadinho? Cada ano que passa fica mais enrugado. Aqui, ó, é uma mácula hipocrômica eritematosa atrófica de origem cicatricial. Olha que bom.
foda. Mácula hipocrômica eritematosa atrófica de origem cicatricial. Fueta. Vamos falar cicatriz. O que mais que a gente tem aqui? Aqui uma hipocrômica simples. Aqui. Hipercrômica. Uma mácula hipercrômica. Talvez um pouco descamativa, tem uma descamaçãozinha aqui em cima, essa coisa mais esbranquiçada. Ou xerodermia, que é a pele muito seca. E aqui, uma Bolha. bolha maior que 1 centímetro, com um líquido obviamente seroso aqui dentro. O diagnóstico desse paciente aqui é um pemphigoide bolhoso. Lá na frente vocês vão ver. Pemphigoide bolhoso. Pemphigoide bolhoso é uma doença autoimune. É a mesma coisa que fênix, mas eu acho que bem Não, selvagem. Pênfigo é pênfigo vulgar ou pênfigo folhaço. O pemphigoide é o principal diferencial dele. E lá na frente a gente vai entender, mas isso aqui é uma doença autoimune que esse paciente em específico eu mandei ele para o Brasil para fazer tratamento. Lá em Campo Grande, no Hospital do Pênfigo lá. Mesmo sendo pemphigoide, mas tá bom. Aqui foi um paciente que estava passando pela urgência e o médico que estava lá virou e falou: dá uma olhada aqui nesse paciente que eu acho que é para dermato. O que foi? O paciente não está conseguindo andar. O que eu tenho a ver com isso? Ele não pereba. Ele não consegue andar. Aí tá. El paciente llegó a consulta por dificultad en la deambulación. ¿Qué es deambulación? El hecho de caminar. El paciente refiere que esta dificultad empezó hace 2 semanas y empeora cuando el paciente suda mucho. El tipo trabaja en frigorífico y usa Bota. galocha. Aquele plasticão bom. 7 léguas. Ele vai suando, aquilo vai virando uma sopa de pele dentro e aquilo vai piorando essa dificuldade da deambulação dele. No exame físico observa isso daqui. Que lesão a gente está vendo aqui? A lesão de continuidade? Hã? É uma lesão de continuidade? Não. Tem também. Mas aqui, por exemplo, esse daqui, ou essa daqui. Se eu apertar isso aqui, vai ser igual a coisa? É uma lesão? Tem mais de 1 centímetro? Não. É uma pápula. Essa pápula tem a superfície lisa? Não. Obviamente não, né? É uma pápula hiperqueratótica, rugosa. O que esses pontinhos pretos aqui? Sujeira, será? Se eu falar que é trombose, vem alguma coisa na cabeça? Que é o quê? Trombose. É produto linfático? Vascular venoso nesse caso. Esses pontinhos pretos são tromboses, são vasos trombosados. Isso aqui é verruga. Verruga plantar. E esse paciente tem essa trombose nesses vasinhos mais superficiais porque ele fica em pé há muito tempo. A pressão em cima dessa lesão que é sólida vai gerar a trombose lá na frente. E essa trombose é que vai dificultar a deambulação dele. Além do que, a gente observa que tem fissuras também. Aqui a gente vê que tem erosão, tá vendo que a pele está descamada aqui? Erosão ou exulceração. Então é um paciente que, obviamente, com umidade, aqui vai dificultar para caminhar mesmo, porque a pele vai ficar mais elástica. Toda vez que ele pisar, aquilo vai abrir. Então ele vai sentir dor, realmente. Mas o diagnóstico final desse paciente é verruga plantar. Tratamento para verruga? Retirar? Exérese. Você tem tanto exérese cirúrgica, que é por curetagem, ou exérese química, que é ácido. E aí tem as eletrocoagulação ou crioterapia com gel. Bom é
Tipos aí. Ou ácido. Mas, viu como é fácil identificar a lesão? Identificando a lesão, a gente consegue formular um diagnóstico. Só que no paciente, às vezes tem uma porrada de lesão diferente. A gente tem que entender o que é cada uma dessas lesões. Mais difícil que essas leituras. Tem um monte. Vamos lá para o exame físico. El examen físico en dermatología, así como cualquier otro, tiene sus requisitos mínimos para que tengamos un buen examen físico. Hay que fijarse que en algunas ocasiones el paciente tiene que estar totalmente desnudo en el examen físico. Obviamente, le vamos a pedir al paciente que se ponga totalmente desnudo de acuerdo al motivo de consulta. Se o paciente chega para você porque ele está com espinha na cara, você não vai pedir para ele tirar toda a roupa para você examinar. É de acordo com a queixa básica do seu paciente. Mas, por geral, a gente precisa de um ambiente privativo, temperatura agradável, consentimento informado como qualquer outro lugar. E o dermato e o tricoscópio são um pouco mais específicos. São ferramentas mais específicas que ficam para o dermato. Se você for aquele interno Batman, talvez um tricoscópio você tenha. O dermatoscópio geralmente é mais caro do que o interno consegue pagar. Mas o tricoscópio geralmente tem. Exame físico consta de 4 etapas: inspeção, palpação, percussão e auscultação. Em dermato a gente não percute nem ausculta. Meu Littmann da formatura tá lá. Só para tirar foto. E hoje em dia nem para foto. Prefiro do dermatoscópio, é mais caro. Mas a inspeção e a palpação é algo que a gente deve levar muito a sério no exame físico. Principalmente a inspeção. A inspeção a gente deve averiguar com maior cuidado as áreas de pregas cutâneas. Geralmente passa desapercebido e tem processos que são muito comuns. Aqui a gente vê um quadro que é extremamente comum, vulgarmente conhecido como assadura. Nesse caso aqui, na fenda inframamária da paciente. Nesse caso, o diagnóstico final dessa paciente é uma candidose. É Candida albicans. A mesma da candidíase, só que embaixo do peito aqui. Pode acontecer em qualquer lugar. Pode ter inclusive candidose oral. Nesse caso aqui, é esse vulgarmente chamado de assadura, porque é um lugar que fica aquele ferrinho do sutiã, que junta suor, vira uma merda aquilo ali. E esfrega para tudo quanto é lado, passa, vira uma bosta. Só que a candidose tem 2 possíveis agentes etiológicos, ou é bacteriano ou é micótico. E aí vem os combinados farmacológicos. Se eu sei que o caso ou é bacteriano ou é micótico, eu vou pedir para fazer um raspado disso daqui. Já é embaixo do peito da moça, velho. Tu vai pedir para raspar o negócio, ela vai voltar a pôr o sutiã que vai ficar incomodando, vai virar uma merda. Você sabe que um é outro. Já trata os 2. De maneira tópica, você tem combinados hoje em dia. Eu particularmente não gosto de usar combinados. Porque quando é combinado, geralmente a dose é menor, para ter menos interação e durar mais tempo o produto. Eu prefiro mandar essa paciente com 2 pomadinhas diferentes. Uma antibiótica e uma antimicótica. Mas se quiser, você manda com cetobeta. É cetoconazol com betametasona e niacinamida. Numa coisa só. Vai resolver o problema da paciente. Sem você precisar de um recurso mais específico. Só que, em alguns casos, quando a gente observa esse diagnóstico numa paciente, se tiver alguma situação sistêmica que favoreça a uma hiperproliferação, seja de cândida ou bacteriana na microbiota, a gente requer um exame físico mais completo. Aí sim a gente vai pedir para o paciente se despir. Em algumas ocasiões, a gente vai investigar
principalmente a fenda glútea, no homem, atrás do escroto. É foda, é foda. Chegou um maluco no consultório esses tempos. As costas assim, porrada de lesão. Eram pápulas bem sinistras que ele tinha. Olhei aquilo, tarará. Oh, assim, sabe o tratamento, a gente vai fazer isso. E o cara incomodado. Falei, ó, é esse aqui, tá aqui tua receitinha, tem até uma amostrinha grátis aqui, aí, beleza. Falei, mais alguma coisa que eu posso te ajudar? Porque ele não saía da cadeira, sabe? Falei, tem mais alguma coisa aí? Falei, posso te ajudar em mais alguma coisa? Falei, doutor, sabe o quê? É que apareceu um negócio. Quando um homem fala para outro homem, apareceu um negócio, ou é na bunda ou é no pinto. Não tem outro lugar para ser. Falei, tá, e aí? Falei, esse negócio dói. Falei, tá, mas é igual esses daí? Falei, não. Falei, então vamos ver esse negócio aí. Eu tiro toda a roupa. Eu não sei onde é. Tá próximo do ânus, doutor. Pode tirar. Aí ele foi, rapaz, coitado. Tirou a roupa. Super envergonhado. Ele não sabia como me mostrar, sabe? Mas a lesão dele estava no satoba. Ali o terra de ninguém ali. Na solda? Na solda. E aí, tipo, na minha cabeça, se ele falou que estava perto do ânus, era mais fácil eu deitar de lado e abrir uma banda e ver. Mas como eu estava no satoba, não dava. Satoba é o caminho entre o saco e o toba. Aí, esse cara, ele falou, não, doutor, tá aqui. E fazia assim. Eu tive que pôr esse maluco em posição ginecológica. Ele estava super mal com aquela situação, sabe? A hora que ele levantou, assim, que eu vi a parte inferior do escroto, nunca imaginei que ia ver aquilo. A parte inferior do escroto, eu vi lá, puta furunculosão, de longe, dá pra ver uma placa escrito furúnculo. Putz, pra tirar. Meu irmão do céu, agora fodeu com gosto, hein? Ó, pera, vamos resolver esse B.O. aí. Fui catei a lâmina do bisturi, peguei uma 11. Ele olhou na minha cara e falou, o quê? Calma, brother, relaxa, vai dar certo, confia. O processo é longo, mas dá resultado. Drenei, foi rapidinho, nem dor não sentiu. Ele sentiu mais incômodo, deu apertado que do piquezinho, mas resolveu o B.O. do cara. Mas tem horas que na inspeção a gente tem que ver esses pedacinhos aí. Ainda na inspeção, a gente vai fazer orientado a queixa principal do paciente e observar a localização e distribuição que fazem muito na hora da gente dar o diagnóstico no paciente. Como eu disse para vocês no caso do herpes, segundo a localização, a gente consegue saber que tipo de herpes que é. Se for na boca é de um tipo, no genital outro tipo, se for em dermato outra coisa, e assim vai. Então a gente tem que tomar nota disso também, que é fundamental para o nosso diagnóstico. Aspectos gerais que a gente avalia são cor, umidade e temperatura. Como observar a temperatura na inspeção? Quando está mais quente, por geral, está mais avermelhado, tem rubor, tem eritrose. Então muda também a cor do paciente de acordo com a temperatura. Na cor a gente tem palidez. O que é palidez? Falta de cor? Não, é falta de cor. Isso é acromia ou hipocromia. Palidez. Você olha para uma pessoa e fala, nossa, você está pálida. Na palidez está mais
claro do que deveria, ou mais branco do que deveria. Na cianose, está como? Azulado. Azulado. Na icterícia, está como? Amarelo. Na eritrose? Vermelho. Vermelho. A pele, a gente vai avaliar também a umidade, onde a pele normoidratada, por geral, a gente vê que não tem dilatação de poros, não tem aspectos de secura, não está aquela superfície esbranquiçada, não está aquele craquelado. A gente vê que é uma pele normoidratada. A xerose é a pele seca e sudorosa com suor. Aqui, por exemplo, aqui que alteração a gente está vendo? Eritoso. Uma palidez. Ah, Aqui, cianose. essa cianose é o quê? Qual é a classificação de cianose? Como se classifica a cianose? Central e periférica. Periférica, então. Nesse caso, periférica. Aqui, térmica, né? Como se classifica a icterícia? Em graus, de acordo com a distribuição céfalo-caudal. Quanto mais ela se distribui, maior é o grau da icterícia. Aqui, é um eritema, mas a diferença de cor a gente chama de eritrose. A pele está avermelhada é uma pele eritrose. Aqui, na questão de hidratação, a pele normal hidratada, geralmente a gente faz o teste do pliegue cutâneo. Aqui a gente vê a xerodermia, que é a pele seca, e aqui a pele sudorosa. Isso aqui é um quadro clínico que é bastante comum. Hiperidrose. Hiperidrose. A hiperidrose é palmoplantar. E a gente classifica como a hiperidrose? Leve, moderada e grave. Onde leve é quando a gente tem esse aspecto. Seria leve. É a leve. A moderada é aquela que junta gotinha de suor assim na ponta dos dedos. É só junto. Se ela chega a pingar, é grave. Sinistro, sinistro. Na época de prova, então, vou corrigir prova de umas alunas ou alunos aí que chega muito da prova aí. Caralho, isso é nervosismo. Na palpação, o grande objetivo da palpação do exame físico é a observação de nódulos e lesões sólidas por geral. E muitas vezes eles são um pouco mais profundos e a gente precisa palpar para observar, sentir a presença desses nódulos. Ao contrário da inspeção, que a gente vê bastante essas máculas, enfim, as lesões sólidas por geral a gente observa na palpação. Algo que é muito importante na palpação também é a gente testar a turgência da pele e a elasticidade. A elasticidade, a gente tem que observar se essa elasticidade é compatível com a idade biológica da minha paciente. Se a gente for parar para pensar, a gente tem que ter bem claro o conceito, a correlação entre o conceito de potencial elástico e elasticidade. Pergunta: uma pele que tem maior potencial elástico, ela é mais elástica? Ela é mais estirável ou menos estirável? Se ela tem maior potencial elástico, Ela é menos estirável porque ela vai voltar. Se ela tem um caráter elástico, ela consegue voltar ao estado original. ela tem maior potencial, é que ela vai voltar, não é bem isso. Todas vão voltar porque tem potencial elástico. O fato de ter potencial elástico implica em voltar à sua posição. O que vai determinar é a resistência que ela oferece a esse estiramento. Por exemplo, tu pega a pele de uma senhorinha, 90 e tantos anos de idade, faz o teste de pliegue cutâneo assim na mão dela, e faz o mesmo teste numa recém-nascida. As duas têm potencial elástico, que vai voltar em algum momento, correto?
O da recém-nascida Só um pouco. volta instantaneamente, do solto ela volta. Isso quer dizer que tem mais potencial elástico. Consegue, tem resistência, mas ela volta lá logo para o seu lugar. O da velhinha tem menos potencial elástico. Tu vai esticar? Vai. Só que quando você soltar, tu vai ficar um moicano de pele assim para sempre. Vai demorar uns 2 dias para voltar pro lugar normal. Volta, porque tem potencial elástico. Compara o negócio da borrachinha. Uma borrachinha de dinheiro, tu consegue esticar até aqui. E ela volta, porque ela tem potencial elástico. Só que a resistência dela permite você esticar até aqui. Se você juntar 20 borrachinhas de dinheiro com essa mesma força aplicada, você vai esticar ele bem menos, porque tem maior potencial elástico. E ela vai voltar bem mais rápido, justamente por isso. Na pele é a mesma coisa. A gente tem que avaliar isso de acordo com o potencial elástico da nossa paciente, de acordo com a idade que a gente espera que ela vai ter essa resposta elástica da pele. Ainda na palpação, a gente tem a dígito e a vitropressão, que é literalmente só apertar. Aqui, né, a gente está vendo um quadro de vitropressão. Essa vitropressão desse quadro é positiva ou negativa? É negativo. Eu estou apertando e não está mudando nada, né? Então é Negativo. negativa. Isso daqui é o quê? Intravascular ou púrpura? Púrpura. Já extravasou. Já vazou. Ainda no teste de palpação, a gente tem a compressão, onde a gente avalia edema como sinal de Bode, que é o tempo que demora para ele voltar, e a gente vai diagnosticar um quadro de dermografismo, que é essa lesão aqui do nosso paciente. Olhando para isso aqui, o que parece? Arranhão, né? Só que quando você tem um arranhão desse, levanta um vergão. Não levanta? Na palpação, quando você passar o dedo assim e for um arranhão, que é um vergo, você vai sentir o vergão levantar. Nesse caso aqui, não tem nada. Você vai passar o dedo assim, não tem nada levado. Isso a gente chama de dermografismo. São as marcas, mas sem o vergão. Esse paciente aqui é o que a gente chama de eritema flagelis. É uma paciente que comeu shiitake. Aquele cogumelinho que tem na culinária asiática. O shiitake mal cozido, ele tem uma toxina que dá o eritema flagelis. Eu tive uma paciente ela chegou pra mim um dia, eritema flagelis marcadíssimo. E virei pra ela, tu comeu shiitake? Comi. Fui do parto mesmo. Entrei com um anticolinérgico pra ela e ela falou, o que tem a ver? Você nem não sabe porra nenhuma. 2 semanas depois, ela voltou de novo, no mesmo quadro. Aí eu perguntei, comeu shiitake, né? Não comi. Eu falei pra parar. É o shiitake. Não, doutor, não é. É. Veio o remédio de novo pra ela. Voltou de novo. Passou um tempão e encontrei ela na rua. O doutor, é o shiitake mesmo. Por quê? Eu comi de novo. E outra vez. Então para, velho. Cacete. É a história do ortopedista, né? Doutor, eu faço assim com o ombro, dói. Não dói mais assim.